A única mulher que o homem tem que proteger e se arriscar por ela é sua esposa ou por outras mulheres que estejam debaixo da sua autoridade direta. Nenhuma outra mulher deve fazer isso. Eu quero que vocês assistam esse vídeo comigo. Depois do vídeo a gente vai voltar com alguns comentários importantes sobre essa questão. Tá. Vamos primeiro contextualizar essa questão desse vídeo aqui. Se esse vídeo ocorreu com esse rapaz e essa moça era a esposa dele, ele está totalmente errado e ele foi extremamente covarde em ter fugido. Ainda que ele não pudesse reagir porque as pessoas, os assaltantes estavam armados, o dever moral dele seria permanecer ao lado da mulher até o final da situação se encerrar. E isso, mais uma vez, lembrando, se fosse uma questão de contexto de esposa. Mas se foi uma mulher qualquer, sem ser uma mulher envolvida ou debaixo da autoridade dele, ele não tem obrigação alguma de continuar onde ele estava. Ele não fez nada de errado em ter se retirado do local. Ele não precisava ser assaltado junto dela também. Eu sei que isso aqui que eu estou falando é muito duro. Eu sei que isso que eu estou falando vai mexer com os brios de muitos homens. Afinal de contas, nós temos o imperativo biológico de proteção, principalmente com homens de testosterona alta. Quanto mais testosterona um homem tem, mais o desejo de proteger os indefesos e punir os malfeitores esse homem vai ter no seu coração. Então, homens viris, quando veem essa cena, vão se sentir irritados. Entretanto, eu preciso dar um panorama social para que a gente possa entender essa questão de forma mais específica e possa contextualizá-la e harmonizá-la com a sociedade atual de hoje. E eu falo isso por uma questão muito simples. O meu dever moral sempre vai ser, em primeiro lugar, com a minha esposa e com a minha família. A minha obrigação é voltar são e salvo no fim do dia para o meu lar, para minha casa, para que eu possa sempre cuidar dos meus. Porque na minha ausência ninguém vai fazer isso. Muitas vezes a gente vai ver as pessoas reclamando, sobretudo mulheres, de que os homens estão se recusando a protegê-las. O sonho feminino é colocar todos os homens à sua disposição para protegê-las e até protegê-las nas situações que ela voluntariamente se coloca. Assim, tirando um pouco o exemplo agora do vídeo, mas trazendo para um panorama geral, você andando na rua e você acaba vendo um casal indo para as vias de fato. Você não tem que se meter. A sua obrigação como homem, se você está vendo vizinhos, né, um casal de vizinhos indo para as vias de fato, ou alguma outra situação assim, se mantém em um local protegido, seguro, e depois disso chamar a polícia, desde que a autoridade policial decida quem está certo e quem está errado nessa história. Não lhe cabe a interferência nisso. E eu falo por uma questão muito simples. Quase sempre a mulher volta com o agressor. Então, se você vai e tem atitudes, né, violentas contra esse cara, dá um sarrafo nesse cara, a tendência é que essa mulher volte com ele, o seu sacrifício, o seu risco foi jogado no lixo e você vai ganhar um inimigo para a vida toda. Não é problema seu. Isso é duro de fora, mas é uma regra que vai manter a sua vida segura e vai manter a sua família em segurança também. Não é problema seu. A sua mulher frequentemente vai engolir muitos sapos na vida. A minha esposa engole muitos sapos. Tem muitas coisas que minha esposa simplesmente não fala. Ela resolve da forma dela, porque ela sabe que se me falar eu vou cobrar do homem. E quando o assunto é entre dois homens, a possibilidade de dar um problema muito grave aumenta. Então a minha esposa entende que eu tenho a obrigação de dar a vida por ela. Essa é a minha obrigação masculina, dar a vida para minha esposa. Mas é a obrigação feminina, em contrapartida, poupar o marido de qualquer situação que possa colocá-lo em risco desnecessariamente. Assim, uma mulher tem a obrigação de evitar colocar o marido nesse tipo de situação. Existem várias coisas que a mulher pode evitar. Por exemplo, a mulher vai é mulher sábia. A mulher vai na padaria comprar pão. Tem um cara que mexe com ela. Ela não tem que chegar pro marido e ficar, olha, fulano, tem um cara lá que tá mexendo comigo, assim, porque o cara chega do trabalho estressado e ele vai te dar satisfação, o pior pode acontecer. Pra ele ou pro cara. E se acontecer o pior pro cara, vai dar problema pra ele também, vai ser preso.
Então, o que uma mulher sábia faz? Muda o caminho, vai em outra padaria, deixa de ir lá. Engole sapo para não colocar o marido em uma situação desnecessariamente perigosa. Toda obrigação que o homem, que a mulher tem, encontra uma contrapartida da parte do outro. Além do mais, você como um cidadão comum não tem treinamento, você não tem equipamento, você não tem autoridade para chegar numa situação assim e dar ordem de prisão no cara. Eu sei que esse é o sonho feminino, né? O sonho feminino, como nós já estudamos aqui, a responsabilidade é a criptonita feminina. O sonho das mulheres é se colocar nas piores situações possíveis, namorar cafajeste com os piores homens e colocarem homens de outras mulheres para defendê-las. Você consegue perceber a loucura do narcisismo sobre o qual muitas mulheres estão vivendo hoje? As mulheres querem obrigar homens casados a arriscarem a vida por ela. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, não vou citar o nome dele aqui, eu gosto muito dele. Eu respeito muito ele. Ele foi se meter em salvar uma moça que estava sendo agredida pelo namorado. Infelizmente, o bandido, o cara que estava agredindo a mulher, estava com faca. Decepou a mão dele fora. E a mulher foi embora junto com o agressor dela. O amigo perdeu a mão. Ele está com esse dano pro resto da vida. Ele foi um herói de fato, ele arriscou a vida para salvar uma pessoa que ele nem conhecia. Mas o pior aconteceu. Ele vai carregar essa dor pro resto da vida e eu não quero que o mesmo aconteça com vocês. Quando o homem começa a entender que as mulheres estão se colocando intencionalmente nas piores situações possíveis, ele começa a falar, por que eu vou me meter nessa situação? Principalmente numa sociedade que não nos honra. A sociedade, antes, esperava masculinos e os homens tinham a predisposição para se sacrificar, pois era uma sociedade que honrava os homens, que respeitava os homens, que colocava os homens num patamar correto de exaltação. Os homens eram vistos como os líderes e salvadores da sociedade, sempre foi assim. Mas hoje em dia o que nós temos na sociedade são mulheres cada vez mais feministas, não se importando com os homens, ridicularizando os homens constantemente, debochando os homens constantemente e ainda exigindo dos homens o mesmo papel que historicamente eles desenvolveram. Então você vai ter uma sociedade de mulheres insuportáveis exigindo dos homens o sacrifício que eles sempre fizeram no passado. Isso aí é escravidão. Responsabilidade, isso é uma das frases mais importantes que os rapazes têm que ter hoje em mente. Responsabilidade sem autoridade é escravidão. Você não tem que se sacrificar por alguém que não está debaixo da sua responsabilidade, que não está debaixo da sua autoridade. Em uma sociedade que as mulheres respeitam os homens, eu concordo que os homens se sacrifiquem. Concordo. Afinal de contas, você está encontrando todo um benefício social pelo seu sacrifício, pelas honras, pelo reconhecimento público. Mas na sociedade atual, com o tipo de mulher que nós temos hoje, simplesmente não vale a pena. Certa vez eu falei isso em uma publicação, em uma outra mídia social, e uma moça chegou e falou assim, não, tá errado, eu nunca vou aceitar que os homens sofram sozinhos. Felipe, me fala o nome desse seu amigo aí e eu vou lá agradecê-lo pelo sacrifício que ele fez. Eu falei, ótimo, o nome dele é CC, esse aqui é o link, mas o que ele está precisando no momento não é apenas agradecimento. Ele precisa de um emprego, porque ele perdeu o emprego, que ele não vai conseguir mais trabalhar por não ter uma das mãos. Ele está precisando de ajuda financeira. A vida dele ficou muito mais difícil. Aí a mulher chegou e falou, não, mas o que eu posso fazer é agradecer, mas o meu agradecimento vale muito. Não vale nada. Não é isso que o homem precisa. Se eu colocar minha vida em risco e o pior acontecer comigo, ninguém vai cuidar da minha família. Ninguém vai cuidar da sua família. Se você perder tudo, perder a vida, tentando salvar uma mulher que você não conhece, porque se ela escolheu se envolver com o pior homem possível, o máximo que as pessoas vão fazer na sociedade de hoje é chegar nas mídias sociais e falar assim, ai, o fulano foi um herói, pronto. Elas sentem que a partir disso já fizeram o serviço delas, já fizeram a parte delas. E a sua família vai passar fome, todo tipo de privação. Nós precisamos, como homens, amadurecer e entender qual é o jogo que nós estamos jogando na sociedade atual. Ninguém vai fazer nada por você, nem ninguém vai fazer nada pela sua família. Cabe apenas a você fazer. Se você não fizer, ninguém fará por você. Então, você tem que ter a mente no lugar e não ser uma pessoa
emocionada. Eu sei que todos os homens têm desde a sua infância uma necessidade de heroísmo. Nós temos isso. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Entretanto, a gente precisa ter a cabeça no lugar para entender que a sociedade não valoriza mais isso. Naturalmente, os homens eles têm um imperativo biológico de cuidar de pessoas que não conhecem. Mulheres não fazem isso. As mulheres ajudam apenas as pessoas do seu ciclo mais íntimo, como pai, irmão, filho. As mulheres nunca fazem nada por desconhecidos. Quem se arrisca por desconhecidos são os homens, não são as mulheres. Talvez você fale assim, mas Felipe, tem mulher bombeira, tem mulher policial. Mulher policial e mulher bombeira são duas desgraças para a nossa sociedade, isso precisa ser dito. A pior coisa, e para os próprios policiais, é que os policiais, infelizmente, eles não podem falar isso, porque senão eles vão sofrer tantas sanções e consequências que vão ter a carreira destruída. Mas a pior coisa para um PM é ter uma mulher PM do lado. Porque além dela não oferecer a proteção a ele tem que se proteger e proteger a mulher ainda por cima. Então é um problema, ele estaria muito melhor se ele estivesse sozinho. Então, mulher nesses locais é horrível. Não vale a pena, não deveria ser aceito. Eu sou totalmente contra disso. Quer trabalhar como policial? Fica dentro do quartel, sabe? Faz trabalho administrativo, vai. Não tenta ir pra rua. Bom, mulher não sabe ter autoridade. Isso é a grande verdade. As mulheres hoje não sabem ter autoridade. A pior coisa da nossa sociedade hoje é a mulher com a possibilidade de ter autoridade. Eles são extremamente ditadores, mas não é o objetivo do vídeo hoje. Então, a mulher, tá? Ela pode ser policial, pode ser bombeira, ok, pode ser. Entretanto, você está pegando uma mulher que está recebendo treinamento, equipamento e salário para fazer isso, com os homens que não recebem nada disso e mesmo assim estão dedicando a vida deles, estão arriscando a vida deles em situações específicas das quais eles se deparam aleatoriamente para salvá-los. Fora isso, a mulher não vai fazer. Então, cabe aos homens. É interessante que saiu uma matéria que, nos Estados Unidos que as mulheres começaram, estatisticamente, a morrer muito de infarto. Do nada, sabe? Começou a tentar se entender. Isso antes das picadas, tá? Começou a morrer muito de infarto. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo para ter aumentado subitamente esse número. O que se percebeu foi que isso começou a acontecer após o Me Too, né? Aquele movimento que estava acusando homens de assédio à torto e à direito. E o que aconteceu na rua? Fazer massagem cardíaca nelas com medo de serem denunciadas por assédio sexual. Então os homens simplesmente pararam de fazer massagem cardíaca nas mulheres para não ser acusados. E as mulheres começaram a morrer, porque as outras mulheres que estavam vendo a mulher infartando no meio da rua não moviam um dedo por ela. Não faziam nada. E deixaram ela morrer. Quem cuida da sociedade, quem cria todas as instituições de valor da sociedade foram criadas por homens e são mantidas por homens. Quando você coloca mulheres nessas posições, a sociedade se degenera. E as mulheres não fazem a parte delas. Essa é a grande verdade. Que a gente precisa parar de ter medo de falar. A verdade é essa. Eu sei que isso é duro. Tudo que eu estou falando aqui é muito duro de ouvir. E talvez você inicialmente discorde totalmente do que eu estou dizendo, porque você foi condicionado a pensar de uma forma feminista. Mas o que eu quero te dizer é, não é problema seu. Você não tem que arriscar sua vida por ninguém. Porque se você se arrisca por uma mulher... Lembra que eu falei anteriormente que as esposas sábias engolem sapos para poupar os maridos de se colocar em riscos desnecessários? Pois bem, se você se arrisca por uma mulher irresponsável que quis se envolver com um vagabundo, você joga o esforço da sua esposa de engolir sapo e de te poupar no lixo. Porque a tua esposa te poupa, engole sapo, passa por situações, mas não te fala nada para te poupar, e você vai se arriscar por uma qualquer da rua, você está desrespeitando a sua mulher. Você está jogando tudo que ela faz no lixo. Você está ofendendo e pecando contra ela. Então, não é problema seu. Tá vendo uma mulher brigando no meio da rua? No máximo, vá para algum local seguro, liga para a polícia, avisa o que está acontecendo e vá para sua casa, viva a sua vida. Não é problema seu. E você não tem que se meter. Quando você começar a fazer isso, você vai começar a ter um relacionamento melhor com a sua família. A sua obrigação é voltar para casa seguro. Lembre sempre disso.
Sou Felipe Chaves, agora nós temos a comunidade Belefúria. Você pode procurar aqui nos links, você vai ter acesso a um ambiente de formação de homens e mulheres. A comunidade é para homens e mulheres também. Nós temos aulas para homens, e-books para homens e o mesmo para as mulheres. Isso não impede que você assista às aulas e aos e-books das mulheres. Ao contrário, é extremamente indicado, porque assim você vai começar a perceber como se dá a mentalidade feminina em todas as áreas inerentes à feminilidade. Nós temos conteúdo adicionado toda semana, então seja nosso aluno, que você vai ter acesso também a um canal exclusivo de alunos no Telegram, onde nós temos conteúdo diário. Todas as fontes, indicações de livros, de material de estudo, nós temos um conteúdo que você não vai ver em nenhum outro lugar. Você pode ter uma prova disso analisando o conteúdo que eu coloco na aba aqui da comunidade. Eu sempre estou colocando todos os artigos científicos, as indicações de livros, e você vai ver o nível de detalhamento que nós temos. Nós falamos sobre ciências, tá? Você vai ter acesso aos maiores conhecimentos atuais sobre homens e mulheres. Tá certo? Eu espero vocês, tá? Abraço, pessoal.